Voltamos com vocês, com mais um pouco com o Dr. Ronald. E aí estamos falando sobre essa questão do endotélio. E aí vamos dando continuidade, falando um pouquinho mais agora essa relação com o estresse, né? E todo esse equilíbrio hormonal, que é que tudo isso vem causando, né, nessa constituição interna, né, do ser humano. Tá. É importante que a gente entenda que estresse é uma coisa que a gente não tem como fugir dele, né? Exato. E as pessoas muitas vezes quando aparecem lá no consultório, os meus pacientes, eu falo, olha, a gente precisa gerenciar esse estresse. E elas falam para mim, Ronald, mas como é que eu vou fugir do estresse? Eu tenho responsabilidades, contas para pagar, uma série de outros problemas. E a gente sempre fala, é impossível você fugir do estresse. Ele vem atrás de você, ele é inerente, né? Mas se você não pode mudar o estresse, você pode mudar a maneira com que você reage a esse estresse. Isso é importante. E por que esse estresse, Valesca, ele é tão, na realidade, o distresse, né? Que é o estresse contínuo que a gente fala. Por que ele é tão danoso para o nosso corpo e de que forma ele pode alterar os nossos hormônios, fazendo com que a gente entre num círculo vicioso e acabe provocando uma série de doenças metabólicas e doenças importantes que começam principalmente com obesidade. Primeiro, quando eu falo do estresse, eu não falo só do nosso estresse emocional, eu falo também do nosso estresse alimentar, com o consumo de alimentos inflamatórios, alimentos por quais a gente tem intolerância. O que acontece? Quando a gente começa a ser submetido a um nível de estresse importante, nós produzimos dentro do nosso corpo, em uma glândula chamada adrenal, um hormônio essencial para a nossa vida, que é o cortisol, né? E esse cortisol ele é conhecido já como hormônio do estresse, e as pessoas têm medo, meu cortisol vai alterar, vai subir e tudo mais. Então vamos tentar entender como é que funciona essa situação. Então, como é que o cortisol ele só pode ser considerado um hormônio bom para a gente se ele estiver dentro dos padrões de normalidade, né? Acima disso aqui ele é ruim, abaixo então ele é devastador. Como é que funciona a liberação do cortisol em uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema e que mantém o seu estado de saúde perfeito? De manhãzinha, quando essa pessoa acorda, principalmente quando entra em contato com a luz do sol, quando a gente começa a receber os primeiros raios solares, é o principal pico do cortisol. Por quê? Porque o cortisol, quando ele se eleva, ele é importante para nos dar energia. Então, o nosso corpo pede que a gente já acorde com todo o pique de energia para a gente desempenhar as nossas funções iniciais da manhã. Aí ele se estabiliza, ele faz um platô no meio da manhã, dá uma leve queda depois do almoço, que é aquele soninho que a maioria das pessoas tem, né? Tão importante a nossa sesta. Aí ele volta a se estabilizar à tarde. Quando é por volta lá das 4h30, 5 horas, ele dá um novo pico, um pouquinho menor do que o da manhã. Então, nesse final de tarde, se espera que a gente tenha um novo ganho de energia, né? E aí depois ele começa a cair de uma forma bem contínua, de tal maneira que lá pelas 9, 8h30, 9 horas, ele está bem baixinho, como se ele falasse para a gente assim, olha, vai dormir, que está na hora de você descansar, né? E aí qual é o problema? Quando você começa a ser submetido a um nível de estresse contínuo, prolongado e acentuado, não só o emocional, mas também o alimentar, isso faz com que você comece a mandar um recadinho constante para a tua adrenal, falando para ela assim, olha, eu preciso de muito cortisol. E aí ela vai, ao invés de liberar esse cortisol em forma de picos ao longo do dia, isso faz com que você eleve o seu cortisol em níveis suprafisiológicos, ou seja, acima dos níveis normais, e mantenha esse cortisol o tempo todo alto, lá em cima. E qual é o problema disso? O problema disso é que o cortisol, além de ser um hormônio que vai prejudicar muito a sua imunidade, tanto é que pessoas que sofrem de doenças autoimunes e precisam baixar a agressão fazem uso de corticoides, não é o que a gente preconiza, mas fazem uso de corticoides. E aí o que acontece? Além disso, esse cortisol elevado ele é um hormônio lipogênico. O que é um hormônio lipogênico? Ele sinaliza para o seu corpo que você precisa acumular energia em forma de gordura, e principalmente gordura visceral, gordura abdominal, o que se transforma no primeiro fator que favorece a obesidade. E essa gordura visceral é um hormônio, é um tecido altamente produtor de citocinas inflamatórias, que vai inflamar muito o seu corpo. É por isso que os obesos são pessoas inflamadas e até tem problemas com relação à Covid-19, o SARS-CoV-2. Mas não para por aí a complicação.
O outro problema é que níveis suprafisiológicos de cortisol, eles são capazes de interferir também com o funcionamento da nossa tireoide. Porque ele vai atrapalhar a conversão de um pré-hormônio tireoidiano, que é o T4, na sua forma ativa, que é o T3. E esse T3 ele é responsável por aproximadamente 70% do nosso metabolismo basal. E aí quando você diminui a produção de T3, o teu metabolismo também cai. E aí o que vai acontecer? Além disso se transformar no segundo fator que favorece o acúmulo de gordura visceral, obesidade, isso aí também vai provocar o quê? Dor articular, edema, queda de cabelo, unha fraca, constipação intestinal, sensibilidade exagerada ao frio, que são todos sintomas característicos da insuficiência do hormônio tireoidiano. Então vejam, todos vocês, que eu não estou chamando isso de hipotireoidismo, tá? Porque apesar de serem sintomas também relacionados a hipotireoidismo, porque se eu estivesse falando que isso é um hipotireoidismo, eu já estaria decretando que eu não consigo mais reverter o funcionamento dessa tireoide. Mas o que eu estou dizendo é que níveis abaixo dos níveis de excelência de hormônio tireoidiano já são mais do que suficientes para poder provocar todas essas alterações. E são coisas que a gente precisa identificar e corrigir. A coisa também não para por aí. Pode piorar, né? Já diz a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas o que acontece? É que quando você começa a acumular essa quantidade de gordura visceral, que produz muitas substâncias inflamatórias, você começa, inclusive, a interferir no funcionamento da sua insulina, que é o hormônio que o seu pâncreas produz para controlar o metabolismo dos carboidratos e da glicose. Então, quando você está inflamado, a insulina não consegue direito cumprir o papel dela, que é pegar a glicose e jogar essa glicose dentro da célula, onde ela vai ser queimada e transformada em energia. Ora, se essa glicose não está entrando na célula, ela vai aumentar no nosso sangue. E aí, quando ela aumenta no sangue, o pâncreas identifica novamente. Ele fala, olha, a glicose subiu, eu preciso fazer alguma coisa para poder baixar. Mas a única coisa que ele sabe fazer é produzir mais insulina. E essa insulina, esse excesso de insulina, além de ser altamente inflamatório, e aí a gente volta para a tua questão anterior, lesão endotelial. Ele é inflamatório para quem? Para as nossas artérias. E a artéria inflamada é a artéria que vai entupir. E um outro problema ligado também à obesidade é que quando a sua insulina aumenta, ela também vai fazer você engordar. Porque olha o que ela faz com a gente. Ela vai estimular uma enzima que favorece com que você acumule os seus triglicerídeos em forma de gordura, mas ela faz uma coisa bem pior. Ela bloqueia uma outra enzima que é quem permite com que você utilize a sua gordura como uma fonte de energia. Ou seja, quem tem insulina alta acumula e não consegue queimar. E aí a gente entra num dilema muito importante aqui, né? Que é uma coisa que a gente precisa mudar em termos de conceito, não apenas para as pessoas do público geral, do público leigo, que a gente chama, mas também para os profissionais de saúde. Ou seja, tudo que você pensa a respeito de obesidade, comece a pensar o contrário a partir de agora. Porque não é que você tem que emagrecer para ficar saudável. Isso. É o oposto. A questão é que se você não estiver saudável e equilibrado, dificilmente você vai conseguir emagrecer e pior, você vai conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento com a qualidade de vida. E pensando, né, justamente nessa qualidade de vida, né, você tem uma outra frase que a gente observou, né, onde você diz que envelhecer é inevitável, né, e tornar-se velho é uma opção. Pois é. Então, envelhecer, infelizmente, a gente não tem uma forma de... A única maneira de você não envelhecer é você morrer novo. E isso ninguém quer, né? Mas existe uma maneira da gente fazer com que as pessoas envelheçam com qualidade de vida. Então, se você conhece quais são os fatores determinantes que fazem com que você entre em um processo de envelhecimento, entenda isso como eu falei da última vez. Aquela fase da vida onde você começa a desenvolver as doenças características do envelhecimento. Se a gente sabe os processos que desencadeiam essa situação, por que não corrigir esses processos, né? Muitas vezes, por que as mulheres, por exemplo, têm mais infarto, têm mais AVC,
tem mais diabetes, tem mais problemas na época da menopausa? Por que que os homens também, da mesma forma, têm mais problemas de infarto, AVC e todas essas outras doenças na época da andropausa? Porque a queda dos hormônios sexuais também é capaz de desencadear um processo de inflamação crônica subclínica. E essa queda também nos hormônios sexuais é capaz de aumentar muito mais em umas pessoas que têm uma tendência genética para isso, uma substância que a gente tem dentro do nosso corpo chamada lipoproteína A, que é uma substância que ajuda a entupir as artérias, mais do que o nosso amiguinho colesterol que está passeando lá dentro, né? Isso. E a queda dos hormônios sexuais também faz com que você tenha um pico de lipoproteína A. E isso vai se juntando aos fatores inflamatórios, ou seja, você aumenta a lesão endotelial inflamatória e aumenta aquela gordurinha que vai lá tampar, e com isso você consegue ter uma obstrução arterial e ter esses desfechos cardiovasculares aí que a gente tanto tenta evitar. Você falou, doutor Ronald, dessa questão do hormônio do cortisol. E a vitamina D, né? Como é que você visualiza isso, uma importância, né, para as mulheres? Pois é, vocês viram que eu até respirei um pouco fundo aqui, porque esse tema até me emociona. Eu adoro a vitamina D. E na realidade, vamos fazer justiça aqui para a vitamina D, né? Esse nome vitamina D está errado, porque a vitamina D não é uma vitamina. A vitamina D, na realidade, ela é um hormônio. A estrutura da vitamina, é um hormônio esteroidal. A estrutura química da vitamina D é uma estrutura de um hormônio, mesmo de um hormônio sexual. E a vitamina D, ela é uma substância, o hormônio D, vou começar a chamar agora só de hormônio D, para que as pessoas comecem a se habituar com essa nomenclatura. Isso. Ele é um hormônio tão fantástico, e não apenas para a nossa massa óssea, como a maioria dos colegas costuma focar, né, para a questão da massa óssea, a vitamina D, osteoporose, osteopenia, mas isso é apenas um dos fatores que a vitamina D colabora. Na realidade, a vitamina D é quem modula o nosso sistema imunológico, ou seja, a vitamina D ela vai sinalizar para o nosso corpo que você não precisa ter uma resposta imunológica nem além e muito menos aquém daquilo que você precisa. Vamos dar assim um exemplo muito simples. Uma imunidade suprimida, né? Uma doença que suprime a sua imunidade e faz com que ela seja aquém daquilo que é necessário. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, quando as pessoas adquirem a síndrome, você tem uma queda absurda na sua imunidade, você não consegue dar uma resposta imune. E aí, quando você é invadido por um vírus ou alguma bactéria, você permite a replicação desses vírus e dessas bactérias de uma forma importante, que é o que vem a acometer as pessoas e leva ao óbito. No outro lado da moeda, a gente tem as pessoas com doenças autoimunes. E na realidade, o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é uma resposta exacerbada que o nosso sistema imunológico dá, direcionando a determinado órgão ou tecido do nosso corpo. Então ele tem é como se ele tivesse, vamos dar um exemplo, a tiroidite de Hashimoto, que é muito frequente, é muito comum, que é uma doença autoimune da tireoide. Então na tiroidite Hashimoto, o teu organismo, o teu sistema imune, ele identifica a sua tireoide como um invasor, como um agressor. E ela vai dar uma resposta exagerada, exacerbada, inflamando de uma forma constante e aí acabando por, vamos dizer assim, destruir a função daquela glândula. E vai chegar um momento que aquela glândula não vai ter mais a sua função. Né? Então isso é uma coisa muito importante. A vitamina D é quem vai dizer que a sua imunidade não precisa ser nem além e muito menos aquém. E nesse momento que a gente está vivenciando hoje da Covid, isso é muito mais importante ainda. Porque na realidade quem mata o SARS-CoV-2 é o vírus e a Covid-19 é a doença manifesta, né? Quem vai matar a pessoa na realidade não é o vírus. Quem vai matar é a resposta imune exacerbada, exagerada que a pessoa vai ter para esse vírus. Então por que o diabético, o obeso e o paciente com doenças degenerativas são mais suscetíveis a complicações fatais? Porque eles já são previamente inflamados. Então, quando são acometidos, essa inflamação é exagerada e acaba por atacar o próprio hospedeiro. Trazer consequências, né? E a gente está num momento bem atípico dessa pandemia e a importância realmente a gente está
né, um pouco mais preocupado, investindo melhor nessa questão, né, dessa imunidade propriamente dita, né? Eu gostei muito dessa palavra que você usou, viu, Valesca? Investindo. Porque quando a gente vai gastar alguma coisa em benefício da nossa saúde, isso não é gasto, é investimento, né? E aqueles que acham caro cuidar da saúde, é que não tem tempo para cuidar da saúde, vão ter que gastar muito mais dinheiro e conseguir muito mais tempo para cuidar da doença se for acometido. Exato. Peço para que vocês aguardem mais um pouco, nós vamos falar, né, vamos continuar falando, né, com relação à questão hormonal e suas relações com a depressão.